Olá, meus alunos do quinto ano. Vamos iniciar a nossa videoaula de hoje, ok? Vamos trabalhar geografia, tá, crianças? Então, aí no livrinho de vocês, né, o livro, vocês vão verificar lá na página 99, tá? Na página 99, vocês vão verificar o assunto transformação dos meios de transporte e de comunicação, tá ok? Então, nós vamos trabalhar, vocês vão fazer a leitura do livro de vocês, ok? Da página 99 à página 101, tá bom, crianças? Então, aqui nessa videoaula, nós vamos entender melhor como foi a evolução tanto dos meios de transporte como dos meios de comunicações, né? Então, nós vamos verificar aqui como iniciou, tá? Os tipos de meios de transporte também, vocês vão verificar como cada um desses tipos de meio de transporte, como eles foram evoluindo com o tempo, tá? O meio de comunicação também, as ferramentas que nós utilizamos nos dias atuais, tá? E como era antigamente as ferramentas que utilizavam no meio de comunicação, tá? Então, a partir de agora, vocês vão verificar, vão ter uma aula, né? Para identificar essa evolução, tá? Com o avanço, né? Dos meios de comunicação e os meios de transporte, tá ok, crianças? Vamos iniciar então, tá bom? Aqui, crianças, então nós vamos verificar primeiro sobre os meios de transporte, tá bom? Então, aqui, antes de qualquer meio de transporte mais evoluído ser inventado por alguém, o primeiro foi aquele que era movido à força do homem, tá? Como vocês estão verificando aí na imagem, não é? Então, vocês estão verificando vários tipos de meios de transporte, como era, tá? Antigamente, como foi inventado, onde que era movido pela força do homem, tá? Que só quem andava, tá? Usava, só quem andava usava. Também só quem tinha, né, dinheiro também, né, tinha como ter os homens para carregar, não é? Vocês estão verificando aí os tipos, tá, desse meio de transporte. Tem aí o primeiro, né, serpentina, sege, rede, cadeirinha, carregadores de cangalha, liteira, tá? Então, aí vocês estão vendo, né, o início, como iniciou-se também, né, meios de transporte, desculpa, os meios de transporte que foi movido à força de quem? Do homem, né? Então, vamos lá, continuando a nossa videoaula. Aqui, nós vamos verificar agora a mudança, né, do modo doméstico de transporte e o modo mais do que de evolução, né, do meio de transporte. Vamos lá. Então, aí, a domesticação de animais possibilitou que eles fossem utilizados nos transportes de pessoas e de carga. Como vocês estão observando aí na imagem, né? Os animais eram utilizados, né, como meio de transporte, tá? Para carregar cargas ou pessoas. Hoje em dia, né, nós temos o carroceiro, né, que nós não estamos vendo muito, né, na nossa cidade, mas se vocês forem qualquer dia desse, né, dá um passeio lá em Algodoal, gente, vocês vão verificar que lá não tem moto, tá? Não pode entrar moto, não pode entrar carro. Lá, um único meio de transporte, ou é o cavalo, tá? Ou é a charrete, ou a carroça, viu? Se vocês tiverem a possibilidade de verificar, de ir, né, em Algodoal, vocês vão ver que lá
ainda o animal é utilizado como meio de transporte, tá? Então, aqui do outro lado, vocês já estão vendo, né, um modo mais avançado do meio de transporte, tá? Com a criação da roda, surgiram as carroças puxadas por animais. Depois, tá? Com a invenção da máquina a vapor, dos motores elétricos e dos motores movidos a partir da queima de combustível. Então, a partir daí, né, foi início aí da Revolução Industrial, né, crianças? Como eu já expliquei uma aula aqui para vocês, tá? Então, a cada dia, os meios de transporte se modernizam mais, ganhando maior velocidade, viu? Então, com a Revolução Industrial, né, os meios de transporte também evoluíram, tá? Vieram várias invenções. A invenção da roda, tá? Utilizando como ferro dos trens, não é? O surgimento do barco a vapor, o surgimento do transporte ferroviário, a invenção do automóvel moderno, o surgimento do avião comercial, do avião comercial, né, que vocês observam os aviões hoje em dia, né? Nós pegamos, né, nós pagamos e utilizamos, tá? São os aviões comerciais, tem aqueles aviões que são para transportes pequenos também, né, com poucas pessoas, tá? O início também do transporte espacial, tá? Então, a partir da Revolução Industrial também, né, começaram a serem mais o quê? Mais avançados os meios de transporte. Sobre rodas, os automóveis. O automóvel é o meio de transporte mais utilizado no mundo. Populares ou de luxo, os automóveis tiveram um grande desenvolvimento tecnológico, desde a época de sua invenção até os dias atuais. No Brasil, o primeiro automóvel chegou a cerca de 100 anos. Olha só, criança. Então, aqui o automóvel, né, chegou a cerca de 100 anos. Mas se vocês observarem a imagem aí, vocês estão vendo, né, o decorrer, a evolução aí de como era o automóvel, tá? Os meios de transporte terrestre, né? E dos dias atuais, né, que são totalmente modernizados. Tá ok? A evolução do transporte. Então, nós temos três tipos de transporte, de meios de transporte, né? O terrestre, o aquático e o aéreo, tá? Os meios de transporte não ficaram parados. Conforme o tempo passou e as necessidades dos homens mudaram, a forma de se transportar também evoluiu. Hoje, pode-se dizer que a distância foi vencida. A velocidade permitiu ao homem chegar cada vez mais longe em menos tempo. Então, aqui, criança, vocês vão verificar, olha só, a evolução de cada meio de transporte aí. Aí, no caso, vocês estão vendo o meio de transporte terrestre, não é? O próximo, olha a evolução do meio de transporte aquático. Olha como evoluiu bastante, não é, crianças? E o meio de transporte aéreo, tá? Então, aí vocês estão vendo uma evolução bastante considerável, não é, crianças? Vamos lá, continuando, tá? Crianças, vamos agora verificar algumas curiosidades durante esse tempo de evolução do meio de transporte, tá? Então, aqui, além dessa imagem que vocês estão observando, né? É uma curiosidade, né, que vocês estão perguntando, mas o que é isso, tia? Nós vamos verificar agora algumas outras curiosidades durante o avanço do meio de transporte, ok? Então, vamos lá. A bicicleta foi inventada há quase 200 anos, só que no início ela se chamava celerífero. Olha só,
Essa imagem, esse objeto aí do lado é uma bicicleta, tá? Aí o nome é celerífero, tá, crianças? Então, vocês estão observando aí um objeto bem curioso, né, do nosso meio de transporte. Vamos para o próximo. O elevador, crianças, é o meio de transporte mais seguro do mundo. O avião é o segundo mais seguro do mundo. Vamos para o próximo. A primeira corrida de automóveis do mundo ocorreu em Paris, em 1894. Só que os carros não podiam ultrapassar 12,5 km por hora. O meio de transporte mais utilizado no Brasil é o terrestre, e quase 80% das mercadorias são levadas por caminhões. Vamos para a nossa última curiosidade. O maior avião comercial do mundo é o Airbus A380 e nele cabem 555 passageiros. Ele entrou em atividade em 2006. Então, aí, crianças, algumas curiosidades, tá? Sobre os meios de transporte, tá, criança? Nós podemos também ressaltar que os meios de transporte, eles evoluíram, né? E com o tempo ainda vão evoluir ainda mais. Então, ainda vem muito mais novidades aí em relação ao avanço, né, dos meios de transporte. Pois a tecnologia está cada vez mais o quê? Avançada. Então, se preparem que o futuro promete, ok? Vamos continuar. Vamos agora iniciar falando sobre os meios de comunicação, tá? Então, aqui, a evolução dos meios de comunicação alterou o ritmo e o padrão de vida das pessoas, tá? Então, mudou muito, alterou muito o ritmo de vida das pessoas. Antes, né, a gente só utilizava o que? A carta para se comunicar com as pessoas de um local distante. Hoje em dia, não. Se vocês forem verificar, né, nós temos diversos tipos de meios de comunicação. Por que aconteceu isso? Porque com o desenvolvimento tecnológico, os meios de comunicação foram se tornando mais eficazes, tá? Então, se você observar aí essa imagem, você está verificando que iniciou-se com a entrega de cartinhas, de bilhetes através de pombo-correio, tá? Por isso se chama pombo-correio, porque o pombo ele era utilizado para enviar mensagens. Eles amarravam a mensagem no tornozelo do pombo. E o pombo, ele era o que ele era orientado, né, a fazer a entrega desse bilhete. Depois passamos para a era do telefone, tá? Onde o telefone foi muito utilizado. E hoje em dia nós estamos na era dos celulares, né? Onde nos celulares nós temos vários tipos de meios para nos comunicarmos. Além de falar, nós temos as mensagens, né? Nós temos os vídeos, tá? Então, o celular ele tem uma base completa para que nós possamos nos comunicar. Aqui, crianças, estão vendo a evolução do meio de comunicação, tá? Então, aqui iniciou com a pintura rupestre, tá? A pintura rupestre era o meio onde os homens das cavernas se comunicavam, né? Riscavam as paredes através de barulhos, através de gritos. Então, era o modo deles se comunicarem, tá? Hoje em dia, nós temos a comunicação através de placas, né? Através da linguagem de Libras também, né? O meio de comunicação também. Então, se vocês forem pesquisar, nós temos vários tipos de meios de comunicação que foram evoluindo durante o tempo. Então, nós temos aqui pintura rupestre, 15 mil anos antes de Cristo, tá? Então, aí iniciou a comunicação, meio de comunicação. Aqui embaixo nós temos o jornal,
foi há 59 anos antes de Cristo, tá? Foi no ano 59, desculpa. Foi no ano 59 antes de Cristo. Logo acima, na bolinha branca, nós temos o telefone. O telefone, ele foi inventado, né? Ele surgiu no ano de 1860. Embaixo, na bolinha marrom, nós temos o telégrafo, tá? O telégrafo foi inventado em 1790. A televisão, logo acima, foi inventada, né? Surgiu em 1920. Então, a televisão já é algo mais recente, né? O rádio já é um pouco antigo, em 1860. A internet também é mais atual, né? Em 1970 nós já tínhamos internet. E o celular em 1947. Então, aí vocês estão observando, né? A linha do tempo dos meios de transporte, a linha do tempo de evolução dos meios de transporte, não, desculpa, dos meios de comunicação, tá? Então, aí, vocês estão verificando a linha do tempo da evolução dos meios de comunicação, tá ok? Então, aqui, finalizando, crianças. Então, nós vamos finalizar falando que o avanço dos meios de comunicações exerce um papel fundamental na democratização e na integração dos povos. Então, é um modo, né, dos povos se interagir, né, do povo interagir um com o outro, tá? Então, aqui, o papel, né, da, do meio de comunicação, né, democratização. Se vocês observarem hoje em dia nas televisões, né, tudo é feito de modo democrático, tá? Porque teve uma época também, crianças, que houve muita censura nas televisões, tá? Nas televisões, nos teatros, nos jornais, nas músicas. Houve uma época do quê? De muita ditadura, muita censura, onde os programas eram censurados, não poderiam passar se tivesse algo que o governo não gostasse, tá? Então, hoje em dia, não. Hoje em dia, os meios de comunicação já são mais democráticos, tá? Além de o quê? De interagir com o povo também, tá? Esses veículos vêm sofrendo diversas transformações ao longo da evolução da sociedade. Então, enquanto mais a sociedade vai se evoluindo, né, o avanço da tecnologia, mais também os meios de comunicação vão evoluindo, encurtando cada vez mais as distâncias entre os povos e acelerando a disseminação de informações. Outros meios de comunicação foram inventados, como destaques para o telefone, rádio, televisão, celular e internet, tá? A internet hoje em dia, né, crianças, é o meio de comunicação mais utilizado, tá? Onde nós podemos o quê? Onde nós podemos ter interação, integração, né? Se vocês podem verificar coisas do outro lado do mundo, se comunicar com pessoas do outro lado do mundo. Então, a internet hoje em dia é um modo, né, de comunicação, meio de comunicação mais o que mais avançado que nós temos. Tá ok, crianças? Então, nós vamos encerrando por aqui nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, compreendido a aula. Tem deverzinho no livro, atividades, então façam com calma, tá? Respondam com calma, leiam direitinho o assunto de vocês e bom estudos, tá ok? Então, tchau, até a próxima aula. Beijos!